Meu nome é Sofia. Tenho 11 anos e no verão passado, minha mãe foi para a Europa por um mês e me deixou com uma única nota amassada de R$ 50 na mão. Viu? Você já é independente, disse ela com um sorriso radiante, arrastando a mala em direção à porta. Você não é mais um bebê. É só pedir comida se precisar. Certo, independente. A palavra era dela, não minha. Eu olhei para a nota na minha palma. R$ 50. Nem um plano, nem uma babá, nem mesmo um adeus de verdade. Apenas um beijo falso na minha testa, o som das rodinhas da mala no corredor do prédio e a porta da frente se fechando na minha cara. Eu vou ficar bem, eu disse em voz alta para o apartamento vazio, como se dizer aquilo pudesse tornar verdade. Mas minhas mãos tremiam. Não havia mais ninguém em casa, ninguém que pudesse cozinhar, ninguém que sequer soubesse que eu tinha sido deixada ali, sozinha. Tentei fingir que aquilo era algum tipo de desafio que eu poderia vencer. Dia 1, eu disse a mim mesma, vou provar que consigo dar conta disso. Alinhei as poucas latas na despensa, verifiquei a geladeira que já estava quase vazia e enterrei meu medo o mais fundo que pude. Se minha mãe achava que eu era independente, então talvez ela devesse ver como a independência era de verdade. Porque, à medida que aquele mês avançava, os R$ 50 na minha mão desapareceriam. A comida acabaria e o silêncio em nosso apartamento se transformaria em algo mais sombrio que a solidão. E quando eles finalmente voltaram, o que minha mãe viu dentro da nossa casa a fez sussurrar. Não, não, isso não pode estar acontecendo. Você quer saber como ser deixada com R$ 50 aos 11 anos se transformou na única decisão que fez minha mãe se arrepender de tudo o que ela tinha feito comigo? Fique até o final e você verá exatamente como eu me certifiquei de que ela nunca esqueceria. O primeiro problema me atingiu uns 10 minutos depois que o táxi partiu. Minha mãe tinha jogado um reluzente cartão de crédito de emergência na bancada da cozinha, como se aquilo fosse resolver tudo. Havia apenas um detalhe. Ele não estava ativado e eu não sabia a senha. Descobri isso da pior maneira. Parada na sala com meu celular na mão, tentando pedir comida e vendo cada aplicativo rejeitar o cartão, um após o outro. Então, era apenas eu, um cartão inútil e R$ 50. No primeiro dia fiz daquilo um jogo. Fatiei o pão de forma o mais fino que pude. Passei uma camada tão fina de requeijão que mal cobria a superfície e disse a mim mesma que verdadeiros sobreviventes fazem as coisas renderem. Cheguei a brincar na minha cabeça que isso daria uma boa história um dia. No terceiro dia, deixou de ser engraçado. A despensa parecia a foto do antes em um comercial sobre a fome. Algumas latas que eu não sabia abrir sem me cortar. Uma caixa de cereal com mais ar do que comida e um pote de picles que eu detestava. Meu estômago roncava alto o suficiente para me envergonhar, mesmo sem ninguém por perto. Tentei me distrair. Liguei a TV e deixei programas aleatórios passando, o barulho preenchendo o ambiente para que eu não tivesse que ouvir os estalos do apartamento. Abri o notebook da minha mãe e encarei seus e-mails de trabalho empilhados, como se fossem mais importantes que qualquer coisa. Em um certo momento, peguei meu caderno e escrevi em letras grandes no topo de uma página: Provas. Abaixo rabisquei: deixada sozinha aos 11, R, 50, sem plano de alimentação, sem ligações. Eu não sabia exatamente o que faria com aquilo, mas escrever fez algo dentro de mim mudar. Se eles achavam que eu era velha o suficiente para ficar sozinha, então eu era velha o suficiente para lembrar de tudo, para registrar tudo, para mostrar a alguém um dia como eles escolheram uma viagem em vez de mim. Peguei meu celular e abri o aplicativo de vídeo. Dia 3, eu disse baixinho para a câmera. Meu rosto parecia menor do que eu esperava. Ainda estou sozinha. O cartão não funciona. Eu comi a última coisa decente na geladeira ontem. Fiz uma pausa, engolindo em seco. Se você está vendo isso, significa que alguém finalmente perguntou o que aconteceu comigo. Salvei o clipe e bloqueei o celular, o coração martelando. Parte de mim esperava que ninguém nunca visse aquilo. Outra parte de mim queria que aquele vídeo explodisse na cara da minha mãe quando ela voltasse para casa. Pensei na minha melhor amiga, a Laura, e hesitei sobre o nome dela. Se eu mandasse uma mensagem, teria que admitir que minha mãe tinha me abandonado, que eu estava com fome, que eu não estava bem. Em vez disso,
Mandei uma mensagem que soava normal. Como está a sua viagem? Nenhuma resposta. Talvez ela estivesse em algum sítio, comendo churrasco com a família, sem nem olhar o celular. Meu estômago se revirou. No quinto dia, a fome parecia um nevoeiro ao redor do meu cérebro. Comecei a ficar tonta quando me levantava rápido demais. Encontrei uma caixa de cereal pela metade no fundo do armário e comi direto do saco, tentando fazer cada punhado durar. Abri meu caderno novamente e adicionei outra linha. No quinto dia, ainda nenhuma ligação da mamãe, nem mesmo uma mensagem. Depois, outra linha. Se eu desaparecer, isso provará que não foi minha culpa. Esse foi o momento em que meu pensamento mudou. Não se tratava apenas de sobreviver até ela voltar. Tratava-se do que aconteceria com ela quando as pessoas finalmente percebessem o que ela havia feito. No sétimo dia, meu corpo estava fraco, mas minha raiva estava mais forte. Arrastei-me até a janela da sala e espiei a rua. Crianças andavam de bicicleta. Um cachorro latia para um motoboy. Um casal passou de mãos dadas, segurando copos de açaí. Vidas normais. Pais normais. Olhei para a nossa vaga vazia na garagem e sussurrei. Você escolheu a Europa em vez de mim. Você sabe o quanto isso vai te custar quando alguém descobrir. Como se o universo estivesse ouvindo, a campainha tocou. Eu congelei. Farelos de cereal ainda nos meus dedos. Ninguém nunca tocava nossa campainha. Não de verdade. As crianças vizinhas batiam na porta. As encomendas eram deixadas na portaria. A campainha tocou de novo, seguida por 3 batidas fortes. Meu coração disparou enquanto eu me movia em direção à porta. Por um segundo, pensei em fingir que não estava em casa, mas outro pensamento cortou meu medo. E se for agora? E se for o momento em que alguém finalmente me vê? Com a mão tremendo, alcancei a maçaneta. Se você tivesse 11 anos, morrendo de fome e completamente sozinho, você abriria aquela porta ou continuaria fingindo que tudo estava bem? Eu entreabri a porta apenas o suficiente para ver quem era. Na soleira, estava um homem de jaqueta verde com o emblema da minha escola bordado no peito. Levei um segundo para reconhecê-lo sem a sala de aula ao fundo. Oi, Sofia, disse ele gentilmente. Era o Sr. Almeida, o orientador pedagógico da escola. Tenho tentado falar com seus pais. Eles não atenderam. Posso entrar por um momento? Meu primeiro instinto foi mentir, dizer que tudo estava bem, que meus pais tinham apenas saído, que eu não precisava de nada. Mas minha mão afrouxou na porta e eu recuei. Claro, murmurei. Achokesim. Ele entrou e olhou ao redor. O silêncio no apartamento de repente pareceu mais pesado. A louça na pia, a bancada vazia, a fruteira quase sem nada, tudo se tornou uma prova que eu não tinha a intenção de montar, mas que acidentalmente deixei à mostra. Seus pais estão no trabalho? Ele perguntou, examinando a sala, claramente esperando que alguém aparecesse. Eles estão na Europa, eu disse, surpreendendo a mim mesma com o quão sem emoção minha voz soou. Por um mês, suas sobrancelhas se ergueram. Um mês. E quem está ficando com você? Eu engoli em seco. Era o limite. O momento em que eu poderia escolher protegê-los ou dizer a verdade. Meus dedos se apertaram na barra da minha camiseta. Só eu admiti. Eles disseram que eu já tinha idade. Algo em seu rosto mudou, como um interruptor sendo acionado. A preocupação educada se transformou em algo mais agudo, mais sério. Ele puxou uma cadeira e sentou-se à mesa, gesticulando para que eu me sentasse à sua frente. Sofia, há quanto tempo você está sozinha? 1 semana, sussurrei. Quase. Você tem comida, dinheiro suficiente? Soltei uma risada pequena e amarga que não reconheci. Eles me deixaram um cartão de crédito que não funciona, e R$ 50. Ele me encarou por um longo momento. Não era o jeito que os professores olham quando você esquece a lição de casa. Era algo mais pesado, como se ele estivesse tentando contar todas as maneiras como aquilo estava errado. Isso não está certo, disse ele finalmente. Sua voz baixa. Você sabe disso, não sabe? Eu dei de ombros, embora meu peito doesse. Eles disseram que precisavam de um descanso, que eu sou madura, que eu deveria ser capaz de dar conta. E como você tem dado conta? Eu queria dizer bem. Queria continuar fingindo, mas o caderno na mesa chamou minha atenção. A palavra provas me encarava, na minha própria caligrafia. Eu tenho passado fome, eu disse em vez disso, e com medo, e tenho anotado as coisas.
Por via das dúvidas. Por via das dúvidas do quê? Ele perguntou. Por via das dúvidas de que algo aconteça comigo, respondi baixinho, para que ninguém possa dizer que não sabia. O silêncio preencheu o espaço entre nós. Por um momento, odiei o silêncio, mas então percebi que ele não o estava ignorando. Ele o estava sentindo de verdade. Ele se inclinou para a frente. Sofia, deixar uma criança de 11 anos sozinha por uma semana, por um mês, com quase nada de comida e sem supervisão, não é apenas irresponsável, é perigoso, é negligência. Existem leis sobre isso. Meu coração batia forte nos meus ouvidos. Negligência, leis, palavras que pareciam pertencer a novelas, não à minha cozinha. O que acontece se alguém descobrir? Perguntei, minha voz de repente pequena. Órgãos competentes se envolvem, disse ele com cuidado. O conselho tutelar. Pode haver uma investigação. Seus pais podem enfrentar consequências sérias. Lá estava. A coisa que eu não tinha ousado dizer em voz alta. A coisa que fez minha raiva se transformar em algo mais afiado. Consequências, repeti lentamente. Pelo que eles fizeram comigo. Ele não se apressou em me consolar ou dizer que eu estava exagerando. Em vez disso, ele assentiu. Pelo que eles fizeram com você. Minha mente disparou. Imaginei o rosto da minha mãe quando ela chegasse em casa e encontrasse estranhos na nossa sala. Pessoas fazendo perguntas das quais ela não poderia se esquivar, com um sorriso falso e uma piada sobre independência. Imaginei-a vendo meu caderno, meus vídeos, minha despensa vazia. Você quer ajuda, Sofia? Sr. Almeida perguntou em voz baixa. Ajuda de verdade, não apenas mantimentos. O tipo de ajuda que garante que isso nunca mais aconteça. Eu hesitei. Parte de mim queria dizer não. Bater a porta para tudo isso e apenas esperar meus pais voltarem e fingir que este mês nunca aconteceu. Outra parte de mim, a parte que vinha escrevendo a palavra provas, estava cansada de fingir. Sim, eu disse finalmente. Mas se eu disser sim, o que isso significa para eles? Significa que eles terão que responder por suas escolhas, disse ele. Significa que os adultos finalmente verão pelo que você tem passado. Olhei para minhas mãos, depois de volta para ele. Então me ajude, eu disse. Eu quero que eles vejam exatamente o que fizeram. Eu quero que eles sintam como é perder o controle. Ele assentiu uma vez, firmemente. Primeiro, vamos garantir que você esteja segura. Depois, vamos garantir que as pessoas certas ouçam sua história. Enquanto ele pegava o telefone, uma calma estranha se instalou sobre mim. O medo ainda estava lá, mas por baixo dele havia algo novo, uma determinação silenciosa e firme. Eu não era mais apenas uma criança esperando para ser resgatada. Eu era a testemunha. Se você estivesse no meu lugar, continuaria protegendo seus pais ou finalmente deixaria a verdade se tornar a arma que eles nunca viram chegando? Sr. Almeida foi para o corredor para fazer uma ligação, me deixando na mesa com meu caderno aberto. Eu podia ouvir fragmentos de sua voz, baixa e controlada, mas as palavras que chegavam até mim eram suficientes para fazer meu pulso acelerar. Sozinha, 11 anos. Sem responsável. Sem comida em casa. Eu tracei a tinta na página com a ponta do dedo. Provas. De repente, aquilo não parecia mais um diário secreto. Parecia um processo. Minutos depois, ele voltou. Liguei para sua vizinha, a dona Eliana, disse ele. E também falei com alguém do conselho tutelar. Eles vão mandar alguém para verificar a situação. Mas primeiro, precisamos arranjar algo para você comer. Meu rosto ardeu com a ideia de pessoas vindo me verificar como se eu fosse uma máquina quebrada. Mas também senti outra coisa. Uma pequena centelha de satisfação. Se eles estavam me verificando, isso significava que também estavam verificando meus pais. A dona Eliana. Ela ficou brava? Perguntei. Ele balançou a cabeça. Não, ela está preocupada. É o que bons vizinhos fazem. Uma batida soou na porta, mais suave que a dele antes. Dona Eliana entrou, seus olhos me percorrendo da cabeça aos pés, pousando no caderno, na caixa de cereal vazia na bancada, na palidez do meu rosto. Oh, Sofia, minha querida! Ela suspirou. Por que você não veio falar comigo antes? Porque eu não queria parecer fraca. Eu deixei escapar. Eles sempre me dizem que sou madura, que dou conta das coisas. Achei que pedir ajuda significava que eu estava provando que eles estavam errados.
Sua expressão se suavizou. Pedir ajuda não é fraqueza, querida. É sobrevivência. E às vezes é a única maneira de fazer os adultos enfrentarem o que fazem. Essa última frase me atingiu como um sino. Fazer os adultos enfrentarem o que fazem. Nós nos sentamos juntos e, pela primeira vez, não me senti como uma criança sendo ignorada na conversa dos adultos. Eles me pediram para contar tudo e eu contei. Contei sobre a mala rolando para fora da porta. Os R$ 50, o cartão que não funcionava. O jeito que minha mãe riu quando perguntei quem ficaria comigo. Você vai ficar bem. Você é minha pequena adulta, ela havia dito, como se fosse um elogio. Enquanto eu falava, o maxilar de Dona Eliana se contraiu. Sr. Almeida rabiscava notas em um bloco que tirou da pasta. Podemos mostrar isso a eles? Perguntei, apontando para meu caderno. Quando eles vierem, as pessoas do conselho tutelar. Sim, disse ele. Na verdade, quero que você continue escrevendo o que sentiu, o que comeu, quando tentou ligar para eles, tudo o que você se lembra. Para que eles não possam distorcer depois, murmurei. Para que não possam dizer que estou exagerando. Exatamente, ele respondeu. Você tem o direito de se proteger com a verdade. A frase fez meu peito apertar. Me proteger com a verdade. Isso soava muito como vingança, e percebi que não odiava a ideia. Mais tarde, quando a assistente social chegou, ela se apresentou e pediu para dar uma olhada na casa. Observei seus olhos se demorarem na geladeira quase vazia, no lixo com apenas algumas embalagens, no cartão de crédito de emergência intocado na bancada. Ela não precisou dizer nada. Sua expressão dizia tudo. Há quanto tempo seus pais estão fora? Ela perguntou gentilmente. 7 dias, respondi. Eles planejaram 1 mês. E quem fica de olho em você? Ninguém, até hoje. Eles ligam? Não desde o aeroporto, eu disse. Ela mandou uma selfie de Paris com um emoji de coração. Foi só isso. A assistente social assentiu lentamente. Depois se virou para o Sr. Almeida e a Dona Eliana. Obrigada por nos contatarem, disse ela. Enquanto eles conversavam, me afastei por um segundo e posicionei meu celular na bancada, abrindo novamente o aplicativo de vídeo. Gravei um clipe silencioso da geladeira vazia, da mesa solitária, da bolsa da assistente social apoiada na cadeira. É assim que nossa casa estava quando finalmente notaram que eu estava sozinha, eu disse para a câmera. É isso que minha mãe vai encontrar quando voltar. Quando terminei, guardei o celular no bolso. A gravação salva com segurança. Eu não estava mais apenas sobrevivendo, eu estava documentando. A assistente social voltou para mim. Por enquanto você não ficará mais sozinha, disse ela. Estamos providenciando para que você fique com a Dona Eliana enquanto conversamos com seus pais e definimos os próximos passos. Olhei para minha vizinha. Ela sorriu suavemente e apertou meu ombro. Tudo bem por você, Sofia? Perguntou a assistente social. Pensei na minha casa vazia, nas longas noites silenciosas, no jeito como a última mensagem da minha mãe tinha sido sobre croissants em vez de mim. Então pensei em outra coisa, no que isso faria com meus pais quando eles voltassem e encontrassem não apenas uma criança solitária, mas um relatório oficial esperando por eles. Sim, eu disse, eu quero ficar em um lugar onde não sou invisível. Naquela noite, enquanto eu fazia uma pequena mala com roupas e meu caderno, olhei ao redor do meu quarto uma última vez. Os pôsteres na parede, o bicho de pelúcia na minha cama, a janela que dava para a rua. Este foi o lugar que você deixou, sussurrei, imaginando minha mãe ouvindo aquilo mais tarde. Mas não é o lugar que você vai encontrar quando voltar. Se você fosse eu, escolheria perdoar e esquecer, ou deixaria cada prateleira vazia e cada chamada não atendida se tornar uma prova que poderia mudar tudo. Ir para o apartamento ao lado deveria ter sido algo simples, apenas alguns passos pelo corredor. Mas carregar minha pequena mala e meu caderno para dentro da casa da Dona Eliana pareceu cruzar uma linha, da qual eu nunca poderia voltar. Eu não era mais apenas a criança do meio-termo. Eu era a criança que alguém escolheu proteger. A casa dela cheirava a roupa limpa e baunilha. A mesa estava posta com jogos americanos e sua geladeira estava cheia de comida de verdade, não apenas sobras agarradas aos cantos das prateleiras. Meu estômago roncou antes que eu pudesse evitar. Vamos consertar isso primeiro, disse ela, fingindo não notar meu constrangimento. Vamos lá, vamos cozinhar juntas.
Voltamos para a minha cozinha com sacolas reutilizáveis. Desta vez, ela não pegou comida aleatoriamente. Ela me deixou escolher: macarrão, molho, legumes, pão, frutas, coisas que durariam, coisas que fizeram a cozinha parecer que alguém realmente morava ali. Guarde as notas fiscais, disse o senhor Almeida baixinho, enquanto descarregávamos as sacolas. Elas mostram o que não estava aqui antes de hoje. Então colocamos as notas no meu caderno, atrás das páginas onde eu havia escrito sobre minha fome. Provas. Camada por camada. Enquanto cozinhávamos, o som da água fervendo e do alho chiando me envolveu como algo que eu sentia falta sem saber. Você já fez macarronada assim, do zero? Perguntou Dona Eliana. Não muito, admiti. Minha mãe geralmente esquenta coisas no micro-ondas ou a gente pede comida. Então hoje você aprende, disse ela com um sorriso. Você aprende a se alimentar direito. Ninguém pode tirar isso de você. Eu mexi o molho, observando o vermelho girar na panela. Parecia simbólico de alguma forma, como se toda a raiva e a mágoa dentro de mim estivessem finalmente indo para algum lugar, se transformando em algo que eu poderia usar. Enquanto esperávamos o macarrão, a assistente social voltou com mais perguntas. Ela pediu as mensagens da minha mãe, o horário do voo, a última vez que ela ligou. Mostrei a ela a única selfie, com a Torre Eiffel ao fundo, e a legenda finalmente livre por um mês. Livre de quê? Perguntou a assistente social. Eu encarei a tela. De mim, eu acho. Ela anotou algo. Eu não perguntei o quê. Não precisei. Você quer dizer algo diretamente para seus pais? Ela perguntou. Às vezes incluímos depoimentos das crianças em nossos relatórios. Por um segundo minha garganta se fechou. Então senti meu caderno pressionado contra meu braço onde eu o segurava, e minha resposta saiu clara. Sim, eu disse. Eu quero que eles saibam exatamente como foi. Sentamos à mesa e eu escrevi enquanto a macarronada cozinhava. Você disse que eu era madura o suficiente para ficar sozinha, escrevi. Mas ser madura não significa que não preciso de comida. Não significa que não sinto medo. Você disse a todos o quanto trabalha duro, mas não percebeu quando sua própria filha estava contando migalhas. Parei, respirei fundo e continuei. Quando você ler isso, outros adultos já terão visto o que você fez. Eles terão visto a geladeira vazia, o cartão inútil, o caderno onde tive que registrar minha própria negligência. Se houver consequências, não é porque eu te traí, é porque você me deixou. Quando terminei, deslizei o papel em direção à assistente social. Você pode garantir que eles vejam isso? Posso, disse ela. E vou. Mais tarde, naquela noite, eu estava sentada à mesa da Dona Eliana, enrolando o macarrão no garfo. A primeira garfada quase me fez chorar. Era quente, real, e tinha o gosto de algo que eu não sentia há muito tempo: segurança. É assim que o normal deveria ser, pensei. Não sentada sozinha no chão comendo cereal seco da caixa. Sr. Almeida ficou para o jantar e conversamos sobre a escola, livros e até coisas bobas como os piores almoços que já comemos na cantina. Por uma hora, quase esqueci que minha vida estava tecnicamente desmoronando no apartamento ao lado, mas quando os pratos foram retirados e os adultos começaram a conversar baixinho na sala, ouvi pedaços da conversa. Palavras como acolhimento provisório, investigação e possível destituição do poder familiar. Eu não entendia completamente todos os termos legais, mas entendia o sentimento por trás deles. Meus pais haviam tratado minha presença como uma obrigação, e a ausência deles como férias dessa responsabilidade. Agora, havia uma chance real de que eles pudessem perder o direito de se chamarem meus guardiões. De volta ao quarto de hóspedes onde eu dormiria, posicionei meu celular mais uma vez e apertei o botão de gravar. Dia 7. Mas agora é diferente, eu disse suavemente para a câmera. Não estou na minha casa. Estou em um lugar seguro. As pessoas sabem. Elas viram a verdade. Olhei diretamente para meu próprio reflexo. Se você é minha mãe e está assistindo a isso, quero que se lembre de uma coisa. Continuei. Você sempre disse que ações têm consequências, que se eu errasse teria que arcar com elas. Desta vez, é a sua vez. Esta não é apenas a minha história, é a sua escolha, escrita em tempo real. Parei a gravação e deitei na cama, encarando o teto. Meu coração não estava leve. Doía.
Eu ainda sentia falta da ideia de pais que teriam ficado, mas eu também sabia de outra coisa agora. Eu não era impotente. Talvez um ato de bondade realmente pudesse mudar tudo, mas seria suficiente para consertar uma vida inteira, sendo o segundo lugar para o trabalho e as férias. Ou simplesmente me daria a força para me afastar deles para sempre quando chegasse a hora. Os dias na casa da dona Eliana pareceram irreais no início, como se eu tivesse entrado na família de outra pessoa por acidente. Eu acordava com o cheiro de café da manhã em vez do som do meu próprio estômago roncando. Sempre havia alguém perguntando como eu dormi, não apenas assumindo que eu estava bem. Pela primeira vez em muito tempo, eu não tive que provar que era independente a cada segundo apenas para ser tolerada. Mas mesmo com o calor, havia uma contagem regressiva acontecendo em segundo plano. Todo adulto ao meu redor sabia disso. Eu também sabia. Em algum momento, meus pais teriam que voltar. Em algum momento, eles teriam que entrar em tudo o que deixaram para trás. Na segunda noite, meu celular vibrou enquanto eu estava sentada na mesa da cozinha fazendo lição de casa. Um número que eu reconheci brilhou na tela. O celular de trabalho da minha mãe. Fiquei olhando para ele até a tela começar a escurecer. "Não vai atender?" Dona Eliana perguntou gentilmente. Meus dedos tremeram. E se ela estiver ligando só para gritar comigo por arruinar a viagem dela? "Então você saberá exatamente qual é a sua situação", disse ela calmamente. "Mas você não precisa falar com ela sozinha." Apertei o botão de aceitar e coloquei o telefone no viva voz. "Sofia?" A voz dela estalou na linha, ríspida, não preocupada. "O que está acontecendo? Por que tem uma mulher do conselho tutelar me mandando e-mails sobre uma investigação? Por que sua escola está envolvida? Você tem alguma ideia de que imagem isso passa de mim?" Lá estava. "Nenhum." "Você está bem?" "Nenhum." "Você está segura?" "Apenas que imagem isso passa de mim?" Eu engoli em seco. "Eles estão envolvidos porque você me deixou", eu disse. Minha voz tremeu, mas consegui dizer as palavras. "Você foi para a Europa por um mês. Você me deixou sozinha com R$ 50 e um cartão de crédito que não funcionava. Eles viram a casa. Eles viram a geladeira. Eles viram tudo. Você está exagerando." Ela retrucou instantaneamente. "Tinha bastante comida. Você sabe como você pode ser dramática. E você tem 11 anos. Não é um bebê. Não acredito que você viraria as pessoas contra nós desse jeito. Você entende o que está fazendo com a nossa reputação?" Do outro lado da mesa, vi o maxilar de Dona Eliana se contrair. Ela se inclinou para mais perto para que sua voz fosse ouvida. "Aqui é a Dona Eliana, a vizinha. Eu também sou a pessoa que comprou comida para sua filha porque não havia quase nada. Isso não é sobre reputação. É sobre segurança." Houve uma inspiração aguda do outro lado. "Por que você está se metendo? Isso é um assunto de família. A Sofia está bem." Olhei para o caderno ao meu lado, aberto em uma página onde eu havia escrito nenhuma ligação por 7 dias. "Não", eu disse baixinho, interrompendo antes que qualquer outra pessoa pudesse. "Eu não estava bem. E não estou bem com o que você fez." Houve uma pausa, e por uma fração de segundo pensei que talvez ela finalmente me ouviria. Então ela falou de novo, cada palavra empurrada através de dentes cerrados. "Nós vamos conversar sobre isso quando voltarmos. E vamos ter uma conversa muito séria sobre consequências, mocinha." A linha ficou muda. Dona Eliana estendeu a mão e silenciou o telefone antes que pudesse vibrar novamente. "Ela está certa sobre uma coisa", disse ela suavemente. "Haverá consequências, mas não apenas para você." No dia seguinte, a assistente social foi à escola e me tirou da aula. Sentamos em uma pequena sala que cheirava a caneta de quadro branco e café velho, enquanto ela rolava algo em seu tablet. "Seus pais adiantaram o voo", ela me disse. "Eles estarão em casa em 3 dias, em vez de 3 semanas." Meu coração deu um pulo. Parte de mim estava aliviada por eles não ficarem fora o mês inteiro. Outra parte de mim reconheceu o motivo. Eles não estavam voltando por mim. Eles estavam voltando para se proteger. "O que acontece quando eles chegarem?" perguntei. "Nós os encontraremos no apartamento", disse ela. "Eu estarei lá, junto com um supervisor do departamento." O Sr. Almeida concordou em comparecer como representante da escola. "Queremos que você faça parte da conversa, se sentir segura." Pensei em me esconder na casa da Dona Eliana e deixar os adultos resolverem. Pensei em me enfiar no meu quarto
e fingir que estava dormindo quando eles entrassem. Ambas as opções pareciam voltar a ser invisível. Não, eu disse lentamente. Eu quero estar lá. Eu quero que eles me vejam. Eu quero que eles vejam o que encontraram quando voltaram para casa. A assistente social assentiu. Então vamos garantir que você tenha uma voz naquela sala. Nos 2 dias seguintes, nós nos preparamos sem chamar de preparação. Não ensaiamos falas como em uma peça da escola, mas organizamos fatos. A assistente social imprimiu cópias do meu depoimento, das anotações do meu caderno que ela tinha permissão para usar, das notas fiscais das compras, capturas de tela das postagens da minha mãe da Europa, os registros de chamadas que mostravam quantas vezes ela não havia ligado. Não se trata de puni-los por punir, ela me lembrou. Trata-se de garantir que você esteja segura. O que quer que aconteça vem das escolhas deles, não da sua existência. Eu entendi o que ela quis dizer, mas outra parte de mim, a parte que se lembrava de comer cereal seco no escuro, não conseguia fingir que aquilo não parecia outra coisa também. Parecia justiça. Parecia segurar um espelho. Na manhã do retorno deles, voltamos ao meu apartamento pela primeira vez em dias. Ainda cheirava levemente a ar parado e poeira. Meu estômago se revirou, mas me forcei a andar por cada cômodo. Esta era a minha cena. Eu não podia desviar o olhar. A assistente social colocou uma pasta grossa na mesa da cozinha. Ao lado dela, colocamos meu caderno aberto na primeira página que dizia Provas. Meu celular estava ao lado, ligado e pronto. O primeiro vídeo que eu gravei, aquele em que eu dizia Dia 3, ainda estou sozinha, estava pausado na tela. A imagem do meu próprio rosto cansado me encarava de volta. Tem certeza de que quer isso tocando quando eles chegarem? Ela perguntou. Sim, eu disse. Ela sempre me diz que histórias não importam a menos que haja provas. Esta é a minha prova. Dona Eliana estava perto da porta, de braços cruzados, mas com olhos gentis. Senhor Almeida se encostou na bancada, seu crachá da escola preso à camisa, observando tudo com foco silencioso. O supervisor do departamento sentou-se à mesa, folheando o arquivo mais uma vez. Ouvimos o carro antes de vê-lo. Pneus na rampa da garagem, portas batendo, risadas abafadas. Por um momento, minhas pernas pareceram de borracha. A assistente social se aproximou de mim. Lembre-se, você não precisa mais protegê-los da verdade, disse ela. Se eles tentarem fazer você se sentir culpada, pode olhar para mim, para a dona Eliana ou para o senhor Almeida. Você não está sozinha nesta sala. Eu assenti, respirando fundo para me acalmar. A maçaneta da porta da frente girou. A fechadura estalou. Era isso, o momento em que tudo se dividiria em antes e depois. Se você estivesse onde eu estava, correria para abraçá-los e fingir que nada aconteceu, ou se manteria firme e os deixaria finalmente enfrentar o que fizeram. A porta se abriu e minha mãe entrou primeiro, arrastando a mala atrás de si como quando partiu. Ela ainda usava um casaco elegante e óculos de sol empurrados na cabeça, como se o aeroporto fosse apenas mais uma passarela. Meu pai a seguiu, equilibrando sacolas e falando sobre algo em seu celular, sua voz leve como se o mundo lhe devesse um pouso fácil. Ambos pararam quando nos viram. A risada morreu nos lábios do meu pai. O sorriso da minha mãe congelou no meio do caminho. Seus olhos saltaram do estranho na mesa para o senhor Almeida perto da bancada, para a dona Eliana perto da porta, e finalmente para mim de pé ao lado do caderno aberto e do celular brilhando. O que é isso? Ela exigiu, largando a alça da mala. O que vocês todos estão fazendo na minha cozinha? A supervisora se levantou calmamente. Senhora e senhor Oliveira, meu nome é senhora Lopes, do Conselho Tutelar. Por favor, sentem-se. Precisamos discutir a situação referente à sua filha, Sofia. Minha mãe não se sentou. Ela me encarou, seus olhos duros. Sofia, o que você disse a eles? Por um segundo, o velho instinto tomou conta. Aquele que me fazia querer encolher, pedir desculpas, distorcer a história para deixá-la menos brava. Mas o vídeo no celular chamou minha atenção. Aquela versão menor e cansada de mim no terceiro dia. Levantei o queixo. Eu disse a eles o que aconteceu, falei. Eu disse a eles a verdade. Meu pai tentou amenizar as coisas. Ele largou as sacolas e forçou uma risada. Claramente houve um mal-entendido. Deixamos ela com comida, com dinheiro, com um cartão de crédito. Ela é uma menina de 11 anos muito madura. Ela sabe se cuidar.
As crianças de hoje são mais capazes do que as pessoas pensam. A supervisora colocou uma folha impressa na mesa e a virou para eles. Este é o registro de ativação do seu cartão, disse ela. A senha nunca foi configurada. Ele foi recusado várias vezes quando a Sofia tentou usá-lo. Ela tocou em outra página. Estas são fotos tiradas da sua geladeira e despensa uma semana após o início da sua viagem. A quantidade de comida não era suficiente para uma menor desacompanhada, e vários itens já estavam vencidos. Minha mãe finalmente se sentou, mais por choque do que por cooperação. Comida vencida não significa que ela estava morrendo de fome. Ela retrucou. Só estávamos fora há uma semana. Nós ligamos. A supervisora deslizou outro papel para frente. Estes são seus registros de chamadas e mensagens. Uma foto do aeroporto, uma selfie de Paris. Nenhuma ligação direta, nenhuma chamada perguntando se ela havia comido, se estava segura, se alguém estava com ela. O rosto do meu pai ficou pálido. Ele olhou para os registros, depois para mim. Nós dissemos para você pedir comida, Sofia. Nós confiamos em você. Vocês confiaram que eu sobreviveria, eu disse baixinho. Vocês não confiaram em si mesmos para serem pais. Dona Eliana deu um passo à frente, incapaz de se conter. Ela estava tonta de fome quando a encontramos. Ela disse que não veio até mim porque não queria desapontá-los por precisar de ajuda. Vocês têm alguma ideia do tipo de lição que é essa para uma criança? Minha mãe olhou entre nós, seus olhos se estreitando. Isso está sendo completamente desproporcional. Talvez ela tenha sido um pouco dramática com suas anotações. Ela gosta de escrever. A supervisora assentiu uma vez para mim, depois para o meu celular. Sofia, você se sente confortável em mostrar a eles o que você gravou? Minhas mãos tremeram um pouco quando alcancei o telefone. Eu toquei em play. A sala se encheu com minha própria voz pequena de dias antes. Dia 3, disse o meu eu do passado na tela. Ainda estou sozinha. O cartão não funciona. Eu comi a última coisa decente na geladeira ontem. Se você está vendo isso, significa que alguém finalmente perguntou o que aconteceu comigo. A câmera percorreu nossa cozinha, mostrando as prateleiras quase vazias, a caixa de cereal solitária, a sala silenciosa. Minha mãe levou a mão à boca. Meu pai ficou olhando, seus ombros caindo. Não, minha mãe sussurrou, recuando como se as imagens a estivessem empurrando fisicamente. Não, isso não pode estar acontecendo. Mas estava. E desta vez, ela não podia ignorar ou rir da situação. A supervisora cruzou as mãos. Senhor e senhor Oliveira, com base em nossa investigação, nos relatórios da escola, no testemunho da vizinha e na própria documentação da Sofia, determinamos que deixá-la desacompanhada nessas condições se qualifica como negligência, de acordo com a lei. Com efeito imediato, haverá uma medida protetiva de urgência. A Sofia não retornará aos cuidados não supervisionados de nenhum de vocês até que uma audiência completa seja realizada. Minha mãe balançou a cabeça violentamente. Você não pode tirar minha filha de mim por um mal-entendido. Nós só precisávamos de um descanso. Você sabe o quão duro nós trabalhamos? Você sabe o tipo de estresse que enfrentamos? Respirei fundo e dei um passo à frente. Eu sei, eu disse. Você diz a todos o quanto trabalha duro. Você diz aos seus amigos, seus colegas de trabalho, nas suas redes sociais. Mas quando eu estava sozinha, com fome e com medo, você não contou a ninguém sobre isso. Você não contou a ninguém onde eu estava. Seus olhos se encheram de lágrimas. Sofia, você não entende. Adultos também precisam de tempo. Achamos que você ficaria bem. Não queríamos te machucar. As palavras que ouvi a vida toda ecoaram na minha cabeça. Toda vez que eu esquecia uma tarefa, toda vez que eu errava, ela as dizia com uma frieza final. Ações têm consequências, Sofia. Então, eu as disse de volta. Você sempre me disse que ações têm consequências. Falei, minha voz firme. Você me ensinou que se eu fizesse uma escolha, teria que viver com o que viesse depois. Foi isso que você me ensinou. É assim que a sua escolha se parece. A sala ficou em silêncio. Minha mãe parecia que o chão havia desaparecido sob seus pés. Meu pai agarrou as costas de uma cadeira como se fosse a única coisa que o mantinha em pé. A supervisora falou novamente. Vocês terão a oportunidade de participar de cursos de parentalidade, avaliações psicológicas e visitas supervisionadas, se o juiz aprovar,
disse ela. Não se trata de puni-los para sempre. Trata-se de garantir que a Sofia esteja segura e que isso nunca mais aconteça. Minha mãe se virou para mim, as lágrimas agora escorrendo. Sofia, por favor, ela implorou. Diga a eles que você quer voltar para casa. Diga a eles que podemos consertar isso. Podemos recomeçar. Podemos ser melhores. Eu queria. Uma parte de mim, a parte que ainda se lembrava das histórias de ninar e das decorações de Natal, queria voltar no tempo. Mas outra parte de mim, a parte que passou noites gravando vídeos no escuro, sabia que voltar sem mudança significaria dizer que nada daquilo importava. Eu quero estar segura, eu disse. Eu quero estar em um lugar onde sou vista antes de desaparecer. No momento, esse lugar não é com vocês. O rosto dela se desfez como papel. Meu pai desviou o olhar, piscando rapidamente. A supervisora colocou um formulário na mesa. Durante a investigação, a Sofia permanecerá em acolhimento provisório com a dona Eliana, disse ela. Vocês serão notificados da data da audiência. Até lá, não devem contatá-la diretamente sem passar pelo nosso escritório. Você está do lado dela contra os próprios pais. Minha mãe sussurrou. Não, eu disse suavemente. Eles finalmente estão do meu lado. Pela primeira vez, nós saímos de casa antes deles. Ao sair para o corredor, ouvi minha mãe soluçando lá dentro. Meu pai tentando acalmá-la com palavras que soavam fracas mesmo à distância. Atravessando o corredor de volta para o apartamento da dona Eliana, senti-me ao mesmo tempo pesada e estranhamente leve. Eu não havia arruinado minha família. Eles haviam feito isso sozinhos quando escolheram um mês de liberdade, em vez de uma criança que ainda contava com eles para voltar para casa todas as noites. Tudo o que eu fiz foi me recusar a esconder isso. Semanas depois, na audiência, sentei-me em uma sala que cheirava a papel e carpete velho enquanto advogados falavam sobre fatores de risco e ambientes protetivos. Meus pais pareciam menores do que eu me lembrava, sentados em sua mesa, ouvindo enquanto as pessoas descreviam suas escolhas como provas em um caso. Meus vídeos foram incluídos no processo. As páginas do meu caderno foram digitalizadas. Minha própria voz no depoimento não tremeu tanto quanto eu pensei que tremeria. No final, o juiz ordenou visitas supervisionadas e terapia obrigatória para eles. A guarda total permaneceu fora de seu alcance por enquanto. Eles não foram presos. Não foi um momento dramático de filme, mas algo mais real e, de certa forma, mais cortante. Eles perderam o direito automático de estar na minha vida sem alguém observando. Eles perderam a presunção de que eram os mocinhos. Naquele verão, aprendi a cozinhar mais do que macarrão. Aprendi que ajuda não era fraqueza e que dizer a verdade podia ser o tipo mais forte de justiça que existe. Não gritar, não quebrar coisas, mas simplesmente se recusar a deixar o que aconteceu permanecer invisível. Minha mãe ainda manda mensagens às vezes, parágrafos longos sobre o quanto ela mudou, o quão arrependida está, o quanto ela quer que as coisas voltem ao normal. Talvez um dia a gente encontre uma versão do normal que não apague o que aconteceu. Talvez não. Mas eu sei disso. No dia em que ela voltou da Europa esperando um mês de histórias e lembrancinhas, ela entrou em algo que nunca esperava. Uma filha que havia transformado cada prateleira vazia, cada chamada não atendida, cada noite de fome em prova. Uma sala cheia de adultos que finalmente ouviram, uma verdade que ela não conseguiu superar com palavras. E quando ela sussurrou, não, isso não pode estar acontecendo, percebi algo importante. Já tinha acontecido. Vinha acontecendo desde o momento em que ela escolheu uma passagem de avião em vez de mim. Então me diga, se você tivesse 11 anos e fosse deixado sozinho com R$ 50 enquanto seus pais corriam atrás da liberdade deles, você enterraria a história para manter a imagem deles limpa? Ou faria o que eu fiz e deixaria a verdade ser a consequência que eles nunca esperaram?